extraterrestres já se acidentaram na Terra. Não parecia um avião, não parecia um míssil. Existe uma conspiração para esconder provas de vida extraterrestre. Eles estavam fazendo uma autópsia parcial. Agora, separe fatos científicos da ficção científica na semana da invasão extraterrestre. Revelando as evidências. Em junho de 1947, um piloto particular perto do Monte Rainier foi o primeiro nos Estados Unidos a relatar a aparição de aeronaves incomuns viajando a velocidades sem precedentes. Centenas de relatos de discos voadores se seguiram a esse, mas um ainda capta a imaginação do público. Disseram a muitas pessoas que mantivessem a boca fechada sobre as coisas que viram. Muitos de nós ainda estavam em choque e não acreditávamos no que descobrimos. A verdadeira história ainda está para ser contada. Acredito que havia um objeto vindo do espaço. Encontros com extraterrestres, abduções, relatos de naves espaciais. Nos últimos 50 anos, esses relatos têm se multiplicado em proporções astronômicas. Existe vida em outros lugares? Ela nos visita? Se ela nos visita, não há local onde a visita tenha sido mais comemorada do que Roswell, Novo México. Muitos dos que acreditam em OVNIs insistem que houve um acidente com um disco extraterrestre em Roswell, em 1947. Eles afirmam que não só partes da nave e da tripulação extraterrestre foram resgatados, mas que o governo norte-americano orquestrou um abrangente acobertamento. Nenhum outro caso de OVNI é tão lendário. Talvez nenhum outro caso tenha tantos relatos e novas testemunhas e testemunhos recentes continuam a emergir. Um relato diz que tudo começou em 14 de junho de 1947 com a descoberta de alguns pedaços de folha de estanho. O fazendeiro Mac Brazel descobriu na fazenda Foster que uma área de cerca de 183 quilômetros de diâmetro estava repleta de restos brilhantes. Folhas de estanho, tiras de borracha, papelão duro e varetas. Ele achou tão insignificante que não relatou o fato à polícia local até o dia 7 de julho, enquanto visitava Roswell para vendê-la. O xerife Wilcox de Roswell alertou o campo da Força Aérea do Exército local, lar da única unidade do mundo equipada com uma bomba atômica. O oficial responsável pelo campo, o falecido Jesse Marcel e outros recolheram restos da fazenda e voltaram à base. O assessor de imprensa emitiu um animado release sobre um disco voador que rapidamente foi absorvido pela mídia local. Muitos boatos em relação ao disco voador tornaram-se realidade ontem, quando o oficial responsável do grupo de bombardeio do campo de força aérea do Exército em Roswell teve a sorte de se apoderar de um disco através da cooperação de um dos fazendeiros locais e do escritório do xerife do condado de Chaves. O objeto voador aterrissou numa fazenda perto de Roswell na semana passada. Não dispondo de telefone, o fazendeiro guardou o disco até poder entrar em contato com o escritório do xerife, que por sua vez notificou o major Jesse Marcel do comando do grupo de bombardeio. Entraram em ação imediatamente e o disco foi levado da casa do fazendeiro. Ele foi inspecionado no campo aéreo do Exército em Roswell e enviado pelo major Marcel para instâncias superiores. O release afirmava essencialmente que tínhamos em nosso poder um disco voador e que o Major Marcel, o oficial superior da base, o estava levando de avião para entregá-lo ao general Hembe, que era o general comandante do 8º Grupamento da Força Aérea. O medo era que os discos fossem aeronaves soviéticas. O general Ramey buscou uma identificação urgente.
Ele mandou buscar um especialista em meteorologia. Eu estava em serviço em Fort Worth, na estação meteorológica da base. O telefone tocou e era o general Ramey. E ele disse, traga o seu traseiro para cá o mais rápido possível. Se você possui um carro, venha dirigindo. Se você não possui um carro, pegue o primeiro carro que achar com as chaves dentro ou ande até aqui. Então eu respondi, sim, senhor, e lá fui eu. O oficial da meteorologia reconheceu os restos de um equipamento incomum, especial para acompanhar os ventos. Um balão rádio-sonda e um refletor ou alvo. Quando eu cheguei na sala, o general estava lá e Marcel também, afirmando que era um disco voador que ele tinha pego no Novo México. Eu disse a ele que era um balão meteorológico rádio-sonda e um alvo. Eu não ia engolir isso assim. Eu disse, não há dúvida alguma na minha mente do que isso seja. A fotografia que o general tirou desacreditou todas as teorias sobre o disco ser uma nave extraterrestre ou arma secreta soviética. O interesse da imprensa e do público logo desvaneceu. Na manhã seguinte, quando peguei o jornal, vi que não tínhamos um disco voador. Tudo que tínhamos era um balão meteorológico, e esse era o fim. Ele foi esquecido. Mas não para sempre. 30 anos depois, a história de Roswell emergiu novamente. Começou com um comentário ao acaso para um autor sobre OVNIs. Em 1978, eu estava numa emissora de televisão, esperando um repórter atrasado, quando o gerente da emissora estava me dando café e, um pouco envergonhado pela demora do repórter, disse, o cara com quem você deveria falar é Jesse Marcel. Quem é ele? Bem, ele manuseou pedaços do desastre de um daqueles discos em que você está interessado quando estava no exército. Isso chamou a minha atenção. O que o Major Marcel se lembrou era que os materiais encontrados no Novo México em 1947 não eram de nenhum balão meteorológico. Segundo sua história, um raio atingiu uma nave espacial sobre Roswell em 2 de julho. Pedaços da nave caíram perto de Roswell, mas o desastre em si ocorreu nas planícies de San Augustine, a 160 quilômetros dali. Havia destroços e extraterrestres mortos. Eles foram encontrados por arqueólogos e um engenheiro agrimensor que foram obrigados a sair quando os militares chegaram. Tudo isso causou uma forte impressão no filho de Marcel, então com 11 anos. Minha primeira lembrança daquela época, em 1947, foi ser acordado por meu pai bem tarde da noite, após a meia-noite, talvez 1 ou 2 da manhã. Ele disse, tenho uma coisa para te mostrar. Então eu fui até o carro com ele para ajudá-lo a trazer algumas caixas com esse material para dentro, que ele espalhou no chão da cozinha para que pudéssemos examinar. E o que havia eram muitos destroços metálicos. Havia pedaços de uma viga aí, um material semelhante a lâminas de metal, alguns pedaços de plástico preto, e ele disse que achava que aquilo era parte do que então foi chamado de disco voador. Quando segurei uma dessas vigas e, na luz, para ver melhor a superfície interna, percebi que havia uma escrita de algum tipo, pareciam hieroglifos, e estavam por toda a parte. Por toda a superfície interna da própria viga. Os símbolos pareciam formas geométricas como círculos, bolas, triângulos, pirâmides truncadas, várias configurações assim. Anos após a ocorrência desse evento, ouvi meu pai falar sobre como ele tinha tentado fazer as pessoas envergarem a viga com uma marreta. Por mais delgado que o material fosse, parece que ele não podia ser marcado nem por uma marreta de 7 quilos. Ouvi meu pai falar sobre tentar queimá-lo com um isqueiro e o material não queimava. Ele tentou ver se engruvinhava como uma folha de estanho sob o fogo de um isqueiro e aparentemente isso não aconteceu.
Em 1987, o presidente norte-americano Ronald Reagan fez um discurso nas Nações Unidas. Que referência ele fez a uma ameaça extraterrestre? Descubra a resposta quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Ronald Reagan disse: nossas diferenças mundiais desapareceriam se estivéssemos enfrentando uma ameaça extraterrestre. E agora, a Semana da Invasão Extraterrestre continua. Em 1987, outra história emergiu. Nessa versão, o acidente foi em Corona, Novo México. A 3 quilômetros de distância, 4 extraterrestres semelhantes a humanos foram encontrados. Todo o traço foi removido. O acobertamento foi extensivo. Um telefonema de Washington avisou a estação de rádio local que parasse com a cobertura da história, senão seria fechada. Você não viu nada, você não ouviu nada, você não sabe nada sobre isso. E deixe-me lembrá-lo que vamos monitorar cada transmissão que fizerem. Se falarem no assunto, estarão muito encrencados. E além disso, se soubermos que você violou esse acordo que fizemos, saiba que não vamos nem comunicar o Departamento de Telecomunicações, com avisos e coisas assim. A partir desse momento, vamos cancelar a sua licença de operação. 4 anos mais tarde, em 1991, surgiu mais uma história sobre Roswell e nesta, o fazendeiro Mike Brazel desempenhou um papel mais ativo. Segundo o seu relato, um disco voador aterrissou rapidamente na fazenda Foster no dia 2 de julho. Ele decolou novamente e depois, raspando o solo por 46 metros, deixou destroços pelo caminho. Ele foi parar a 3 quilômetros de distância. Nesta versão, Mike Brazel encontrou destroços extraterrestres e os mostrou aos vizinhos. Aquele pedaço de material que ele trouxe, nós o examinamos cuidadosamente. Parecia ser um pouco maior do que um lápis e tinha uns 15 ou 18 centímetros de comprimento. Era bege claro. Parecia uma madeira muito leve, mas não dava para queimá-lo ou cortá-lo. Mac disse que parte do outro material parecia papel alumínio, mas quando você o amassava na mão, ele voltava ao normal depois. Não havia nenhum vinco. E havia uma fita, ou parte de uma fita, que tinha alguma coisa impressa. Ele disse que era tinta rosa arroxeada. Ele disse que não era como o japonês e descreveu como se fossem hieroglifos ou algo assim. Eram umas imagens, não eram flores ou outra coisa impressa como conhecemos. O resto de seu relato indica que no local onde a nave parou havia 4 corpos de extraterrestres e os destroços do disco voador. Os militares retiraram todos os vestígios e telefonaram para o agente funerário local e para o motorista da ambulância. O oficial do necrotério do campo aéreo do exército em Roswell telefonou e disse que queria me fazer algumas perguntas. Ele queria saber se tínhamos caixões para crianças hermeticamente fechados, se eram de 1,80 m ou 1,20 m. Queria saber quantos tínhamos em estoque e quanto tempo levaria para conseguirmos mais. Quando cheguei à enfermaria, havia 3 antigas ambulâncias no lugar onde eu geralmente estaciono. Naturalmente, eu olhei para dentro e vi muitos destroços do que parecia ser restos de um desastre, não de um desastre de avião. Aí então eu percebi que havia um pedaço que parecia ser a extremidade de uma canoa, que tinha cerca de 1 metro e terminava em ponta como uma canoa. Depois percebi que nas extremidades externas havia algum tipo de hieroglifo. Dennis passou pelo laboratório do hospital. Não tínhamos andado nem 3 metros quando essa porta se abriu e vi uma enfermeira com quem já tinha trabalhado antes.
E ela estava com uma toalha sobre o rosto e estava engasgando, ou talvez chorando, não sei ao certo. Mas sei que estava tentando recuperar seu fôlego. E ela me viu e disse: Glendale, saia daqui o mais rápido possível, porque você vai ficar muito encrencado. Imediatamente atrás dela havia dois senhores que também tinham uma toalha sobre o rosto e também estavam engasgados. Eles atravessaram o corredor com ela e passaram pela porta. Não demorou muito e chegaram dois policiais e disseram: levem esse senhor da base. Você vai dirigindo, não o deixe dirigir. Tenha certeza de que ele está fora da base. E você mesmo dirige a ambulância. Dennis foi retirado sob as ordens de um ameaçador capitão de cabelos ruivos e um sargento afro-americano. No dia seguinte, ele se encontrou com a enfermeira. Ela estava num estado deplorável. Eu nunca tinha visto ninguém assim. Ela estava pálida como um fantasma. Seu cabelo estava completamente bagunçado e ela estava coçando o rosto e estava completamente em choque. Sua história era que estavam fazendo uma autópsia parcial. Em uma maca havia um saco que, quando foi aberto, revelou dois corpos muito pequenos e mutilados. Ela disse que estavam muito mutilados e disse, por exemplo, que havia uma mão que tinha sido cortada e com um longo fórceps eles viraram a mão e a estavam descrevendo. Ela tinha apenas 4 dedos e pequenas almofadas nas extremidades dos dedos que pareciam ser ventosas em miniatura. Se esse relato fosse verdadeiro, então a foto do General Ramey tinha sido um embuste. Eu já tinha visto fotos de meu pai segurando alguns destroços no escritório do General Ramey na base da Força Aérea de Fort Worth. E eu nunca falei com meu pai sobre essas fotos, porque até pouco tempo eu nem sabia que elas existiam. Mas essas fotografias mostram um material que eu não vi no chão da nossa cozinha naquela noite. E, novamente, as discrepâncias eram que na foto dava para ver claramente esse papel forrado de metal, não só folha metálica. Em outras palavras, era material forrado de papel. Na fotografia, as varetas parecem ser de madeira balsa e, novamente, isso não foi o que eu vi. Então, tenho de concluir que os destroços que estavam no chão do escritório do General Ramey não eram os que eu vi no chão da nossa cozinha naquela noite. E o fazendeiro Mac Brazel, que originalmente encontrou os materiais? Meu marido e Lyman Strickland estavam em Roswell um dia e viram Mac descendo a rua. Ele estava cercado de soldados. E eles disseram que Mac nem conversava com os soldados, que ele só os olhou e continuou andando. E quando Mac chegou em casa, perguntamos sobre o caso e ele disse: bem, me disseram que era um balão meteorológico, mas se eu encontrar outra coisa, ninguém jamais saberá. E ele não falava sobre o assunto, então eu não sei como o persuadiram, mas ele só disse que afirmaram que era um balão meteorológico. 1992, um outro ano, uma outra versão da história. Nesta, 2 discos ostensivamente caíram em 8 de julho. O primeiro acidente foi a 120 quilômetros de Roswell. 4 extraterrestres mortos foram encontrados. A 240 quilômetros dali, um segundo disco foi encontrado por arqueólogos. Havia mais extraterrestres mortos e testemunhas. Em Corona havia uma figura ameaçadora, um coronel ruivo. E em San Augustine, 2 outras, um capitão ruivo e um sargento afro-americano. Seriam esses os mesmos oficiais que encontraram o agente funerário Glenn Dennis em sua versão anterior da história? A versão de 1994. Essa história diz que no dia 4 de julho, 2 freiras franciscanas relataram ter visto algo caindo na terra. Dessa vez, o desastre não tinha sido em San Augustine ou Corona. O disco caiu ao norte de Roswell.
Ele foi encontrado por um outro grupo de arqueólogos e entra uma testemunha. Ela afirma que uma missão secreta a levou para o local do acidente. Entramos em vários jipes e vários caminhões e tudo mais e fomos para o norte. E cortamos uma cerca e entramos na área. E foi ali que vimos esse brilho. Vimos essa nave e ela não se parecia com um avião, não se parecia com um míssil. Era uma coisa muito estranha. A nave em si parecia ter a forma de uma hélice. Eu diria que ela media de uns 4,5 a uns 6 metros. Estava meio aberto. Um corpo fora jogado na base do arroio, o outro corpo estava meio para dentro, meio para fora. Eram indivíduos bem desenvolvidos, de talvez uns 77, 1,80, com o nariz muito pequeno, orelhas pequenas. Os olhos eram redondos, completamente redondos, não grandes. Eram pessoas de ótima aparência, de uma ótima aparência mesmo. É claro, muitos de nós ainda estavam em choque, descrentes do que tínhamos descoberto. Nenhum registro militar apoia a história de Kaufman. Em 1994, o Congresso norte-americano investigou um incidente de Roswell devido à pressão de um representante do Novo México. O que foi revelado? Quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Uma investigação federal revelou vários documentos relacionados a Roswell sem fazer menção a qualquer acidente com um OVNI, mas muitos crédulos ainda não estão convencidos. A Semana da Invasão Extraterrestre continua. Em anos recentes, um filme que se afirmava ser de uma autópsia de um extraterrestre de Roswell foi trazido a público. Por motivos legais, o filme original não pode ser visto neste programa. Ele foi reconstituído com a ajuda de um ex-coronel da 8ª Força Aérea, Dan McGovern. Em combate, ele filmou o Memphis Belle original. Foi o primeiro cinegrafista militar a filmar em terra em Nagasaki. Grande parte desse filme ainda é secreto. O que ele acha da alegada autópsia? Bem, do meu ponto de vista, acho que a coisa toda foi muito amadora, para dizer pouco. As autópsias são bem iluminadas. O paciente não se move. As câmeras de época tinham um foco muito bom. Ainda assim, a fita da autópsia está super exposta, fora de foco e em preto e branco. Eles não teriam usado filme colorido? Seria a prática padrão. De fato, a cor é altamente recomendada para todos os procedimentos médicos, na realização de cirurgias, e o mesmo vale para as autópsias. Ray Santilli, que vende o filme para o mundo todo, não permitiu ser entrevistado para este programa. Ele não deixou que McGovern falasse com o cinegrafista que filmou a suposta autópsia, nem permitiu que a Kodak testasse nenhum quadro do filme. Mas mesmo assim, o cinegrafista que filmou essas imagens teria que ter roubado esse filme secreto. Seria impossível esconder 20 rolos de filme, especialmente se ele fosse secreto. Essas coisas são registradas. Santilli afirma que o cinegrafista foi trazido de Washington, D.C., a 2.575 quilômetros de distância, mas McGovern tem dúvidas. Cada base da Força Aérea do Exército tinha o seu próprio laboratório fotográfico. Eles tinham a capacidade de processar filmes, rodar filmes e cuidar de qualquer coisa que estivesse naquela base em particular. E o nome do cinegrafista fornecido por Santilli, Jack Burnett? Jack Burnett. Nunca ouvi falar dele. Jack Burnett. Nunca ouvi esse nome. Nós, cinegrafistas, somos um grupo muito fechado. Sabíamos muito bem quem eram os cinegrafistas naqueles dias.
Um exame cuidadoso do filme da simulação da autópsia foi realizado por um patologista. Esse patologista realizou mais de 20.000 autópsias, inclusive de vítimas de acidentes aéreos. Temos o que é descrito como um extraterrestre. Esse é um evento absolutamente extraordinário. Nunca aconteceu antes e vai levar muito tempo até acontecer de novo. O que ele faria na sua primeira autópsia de um extraterrestre? Se eu estivesse fazendo essa autópsia, eu teria soltado todas as estruturas do pescoço, separando-as da cabeça e depois pegaria o coração e os pulmões e os dissecaria. Em vez disso, tudo o que eu vi foi uma pessoa pegando a tesoura com o indicador e o polegar. Certamente essa não é a maneira que qualquer patologista usaria a tesoura, porque assim ela não fica firme para você orientar o corte. A maioria dos legistas usaria os dedos polegar e médio para manipular a tesoura, deixando o indicador livre para orientar o corte e deixar a tesoura firme. O que eles estavam fazendo era pegar um órgão e cortá-lo, praticamente sem olhar para ele, colocá-lo em pequenas bandejas e levá-lo embora como se estivessem no açougue em vez de numa sala de autópsia. Agora, isso já seria ruim se fosse feito num ser humano, cuja anatomia conhecemos mais ou menos bem, mas com um extraterrestre, o primeiro de todos seria quase um sacrilégio fazer dessa maneira. A outra coisa que eu notei também é o fato de que nem o ferimento nem o corpo foram medidos. Geralmente, numa autópsia que eu ou os meus colegas realizamos em qualquer lugar do mundo, no momento em que vemos esses ferimentos, nós os examinamos cuidadosamente, vemos onde estão, medimos e depois fotografamos usando uma câmera. Outra particularidade é o curto tempo gasto na autópsia, menos do que as 4 horas geralmente usadas em casos de morte violenta. Do primeiro ao último corte, passa-se menos de 1h30. Eu teria trabalhado pelo menos 3 ou 4 dias nisso. Teria reunido uma série de especialistas em várias disciplinas para ter certeza de que não deixaria nada passar. E isso claramente não aconteceu na autópsia que vimos no filme. Com base no que vimos, estou razoavelmente convencido de que essa não foi uma autópsia no sentido comum. Ela provavelmente foi fabricada, por assim dizer. Então, o que aconteceu em Roswell? A Força Aérea agora tem uma explicação. Seu relatório de $1 milhão diz que os destroços que o fazendeiro Mac Brazel encontrou em 1947 foram inspecionados pelo Major Jesse Marcel, que não estava sozinho. A Força Aérea até encontrou a testemunha que o acompanhava. Seu testemunho juramentado afirma que não havia nada extraterrestre nos destroços. As testemunhas explicam que houve um acobertamento, mas para esconder o verdadeiro propósito do balão meteorológico, não as evidências de um acidente com extraterrestres. Em 1947, em Alamogordo, Novo México, a equipe de balões da Universidade de Nova York estava testando e refinando balões para ficarem a uma altura fixa. O Sol faz os balões comuns subirem. Eles expandem até explodirem. Os cientistas estavam experimentando novos materiais. Para acompanhá-los, eles prenderam refletores de radar ou alvos. Os alvos que estávamos usando eram construídos de folha de alumínio laminado sobre papelão branco, relativamente duro, montados em triângulos com reforços de madeira balsa. Os alvos descartáveis permitiam que as altitudes e velocidades dos balões fossem acompanhadas. Nem todos os voos foram recuperados. Um, em especial, se destaca. O voo foi lançado no dia 4 de junho e foi acompanhado pelo B-17 e pelo radar. Ele saiu do alcance do radar e nossa última informação sobre ele, pelo menos que eu lembre, era que estava sobre uma pequena cidade do Novo México chamada Arabella,
e de outra pequena cidade, Bluewater, que eram lugares exóticos, que ficaram na minha memória depois. Essas pequenas cidades ficam a uns 32 quilômetros do local onde os destroços foram recolhidos algum tempo depois. Os destroços que foram encontrados, como foram descritos pelo fazendeiro Mac Brazel, dão uma boa descrição da aparência dos restos de um dos nossos balões, depois que ele voltou à terra e se arrastou pelo solo. Na época, a maioria das pessoas não estava familiarizada com novos materiais como neoprene e polietileno, e a escassez do pós-guerra levou à improvisação. O fabricante reforçou o suporte do laminado refletor às varetas de balsa com uma fita que tinha à disposição. E, curiosamente, a fita que ele tinha possuía desenhos em relevo estranhos, parecidos com flores. Eram desenhos abstratos roxos e rosáceos. O motivo das medidas de segurança era o verdadeiro propósito do balão. Surpreendentemente, até mesmo muitos membros da equipe o desconheciam. O propósito dos balões era o de carregar microfones para captar a primeira bomba atômica soviética. A operação foi classificada de altamente secreta, prioridade 1A. Até mesmo o nome do projeto foi escondido deles, Mongol. Para dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido falar no projeto Mongol até 1992. Eu sabia do propósito do que estávamos fazendo, que era tentar gravar as explosões nucleares soviéticas. Mas eu não sabia do segredo militar e não precisava saber. Mais uma coisa no escritório do general Ramey ainda precisava ser identificada. Um monte de estranhas peças escuras. Irving Newton, o meteorologista que Ramey tinha chamado originalmente para identificar os destroços, recentemente encontrou-se com o professor Moore pela primeira vez. Juntos, eles esperam completar o quebra-cabeças. Como vai, professor Moore? Tenho ansiado por esse encontro. Eu também. Deixe mostrar o que temos. Seria uma alegria. No nosso voo, usamos esses alvos de radar reflexivos para acompanhar o balão. E você já pode ter visto isto antes. Já viu algum deles? Isso certamente se parece com ele, exceto que esse aqui está inteiro. Aquele que vimos estava aos pedaços. Bem, tínhamos 3 desses no voo que lançamos em junho, que foi para a Arabella. E nós os carregávamos em balões como este. Nós tivemos 23 balões como esse. O interessante aqui é que depois que esse neoprene é exposto à luz do sol, ele escurece e descora. E depois de ter sido exposto à luz do sol por um dia ou mais, fica escuro assim. E depois de 2 ou 3 semanas no sol, ele fica assim. Você viu isso no escritório do general Ramey? Com certeza, você arrumou a explicação perfeita para a coisa toda. Tudo isso era o que estava no escritório do general Ramey. Não há dúvida de que é isso que vimos. Essa reunião confirmou o segredo por trás do material que o general Ramey fez passar por um balão meteorológico comum. Mas alguns arqueólogos de aviação acreditam que poderia haver outras evidências no deserto e começaram a procurar pistas. Já visitamos mais de uma dúzia de áreas de desastre, a maioria de aeronaves experimentais da década de 40 à década de 70. E em todos eles encontramos materiais identificáveis. Visitei a área de Roswell procurando pelo local do acidente. Procuramos por destroços em todo lugar. Procuramos em leitos de córregos, sob os arbustos, nas fendas das rochas, nos sumidouros, qualquer lugar que pudesse juntar destroços. E nós não encontramos nada. Existem casos em que o material foi encontrado e analisado. Vladivostok, um dos principais portos da antiga União Soviética. Não muito longe dela, encontra-se o que afirmam ser o local da queda de uma sonda extraterrestre. O incidente tem sido investigado pelo jornalista de TV George Knapp. Ele é um especialista russo em OVNIs.
Bem, estamos a caminho de Dawnegorsk e 10 anos atrás essa viagem não teria sido possível. Um dos motivos é que fica muito longe. Esse é o motivo de estarmos nesse helicóptero militar. É o único meio de chegar lá. Além do fato de que, politicamente, 10 anos atrás, quando ocorreu o acidente, se tivéssemos ido a Vladivostok, tirado fotos de seu porto e de todos os segredos militares lá, podíamos ter sido mortos ou presos. Então este é o único meio de ir até lá. Estamos indo lá para descobrir se o acidente em Dawnegorsk é o equivalente ao Roswell russo, porque tem todos os elementos para isso. Tem testemunhas, testemunhos científicos e uma análise científica do material. Vamos ver o que vamos descobrir. Até hoje, as informações sobre o incidente são limitadas. Aparentemente, houve a queda de um objeto desconhecido em Dawnegorsk, Sibéria, em janeiro de 1986. Uma testemunha descreveu uma esfera silenciosa de 2 metros de diâmetro que estava voando na área paralela ao solo. Ela viajava a 64 km por hora. Dificilmente a velocidade de um meteorito ou satélite caído, ou peça de foguete. As minas de metais pesados da cidade são vistas de uma área chamada Height 611. Testemunhas observaram a estranha esfera voar na direção das montanhas. Ela subiu e depois caiu perto do cume antes de se transformar em chamas. Era vermelho e laranja. Mudava de cor em momentos diferentes. Quando subia, ficava mais brilhante. Quando caía, ficava mais escuro. Enquanto subia, raios de luz saíam dele. Aconteceu no dia 29 de janeiro de 1986. Eu estava andando na rua e vi um objeto estranho. Era amarelo brilhante. Parecia o sol. Ele viajava paralelo ao solo. Um único e grande feixe de luz saía dele. Depois ele desapareceu por sobre o morro. Não ouvi nenhuma explosão e não vi nenhum relampejo. Ainda assim, depois que ele subiu e desceu várias vezes, desapareceu por sobre o morro. Pergunta-se a testemunha o que ela acha que era. Para mim era um OVNI. Buscas subsequentes descobriram o local do impacto. Materiais misteriosos, bolas, gases, redes foram removidos da encosta. Eles continuam nas mãos das academias de ciências nacionais. Os cientistas locais têm apenas pequenas amostras. Em 3 anos, eles compilaram um estudo de 300 páginas. Seu autor aponta características anômalas do caso. No local do acidente, encontramos pedaço de sílex magnetizado e cerca de 300 gramas de materiais diferentes. Depois do acidente em Wright 611, houve muitas aparições de OVNIs. Discos, formas de balões, luzes únicas. Parecia que estavam procurando alguma coisa, porque pareciam luzes de busca. Essas luzes eram muito interessantes. Elas só iluminavam o que tocavam. Não havia nenhum feixe visível. Tudo me leva a crer que eram de origem extraterrestre. Os destroços metálicos possuem níveis extraordinários de elementos, mais puros do que são na Terra, diz ele. O material semelhante a uma malha é um isolante de quartzo em volta de fios de ouro, mais finos do que um cabelo humano. O que veio do céu, argumenta ele, não é uma coisa feita aqui, mas um sistema de orientação para uma sonda extraterrestre. Nenhum outro pesquisador russo publicou suas descobertas ou liberou nenhuma parte desse material. Diferente da maioria dos casos, este deve e pode ser resolvido. Institutos russos sequestraram os destroços de Dawnegorsk por mais de 10 anos. O mundo foi informado de que o objeto era de origem terrestre. Mas onde estão os relatórios? E o mais importante, onde estão os destroços? A única análise científica liberada até hoje sugere que o objeto, fosse o que fosse, foi fabricado em outro lugar e talvez não seja deste mundo. Em 1995, a fita da autópsia de um extraterrestre foi mostrada na televisão norte-americana pela primeira vez. Quantos telespectadores assistiram? Saiba a surpreendente resposta quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre.
Mais de 12 milhões de telespectadores assistiram à primeira exibição da autópsia de um extraterrestre que vendeu 100 mil cópias em 3 meses. Voltamos agora com a Semana da Invasão Extraterrestre. Em dezembro de 1980, houve ainda um outro incidente perto de uma área militar. Dessa vez, na RAF Bentwaters, Woodbridge, Inglaterra, lar do pessoal da Força Aérea Americana. Um memorando interno da Força Aérea Americana confirma o incidente. Charles Hodge o escreveu baseado em sua experiência pessoal. Em 1980, fui designado para comandante interino da RAF Bentwaters Woodbridge, que era um complexo de 2 bases combinadas. Na noite de 29 de dezembro, estávamos tendo a festa de Natal do Grupo de Apoio de Combate. Tínhamos terminado a ceia quando o tenente de polícia que estava de plantão chegou branco como uma folha de papel e disse: "Preciso falar com o senhor e com o comandante da base, agora mesmo." E ele disse: "Voltou." Olhamos uns para os outros e perguntamos: "O que voltou?" Ele respondeu: "Vocês sabem, o OVNI." 3 dias antes, tinha havido uma aparição testemunhada por muitos oficiais de segurança. Atravessamos Bentwaters e saímos pelo portão de trás até a base Woodbridge. Entramos pela floresta até a área onde a suposta aterrissagem tinha ocorrido várias noites antes. Havia 3 sulcos na floresta equidistantes. Mandei o chefe da equipe de prontidão iniciar as leituras. Enquanto estávamos no processo de obter as leituras, que foram muito maiores do que a radiação de fundo, alguém notou alguma coisa na floresta, uma luz. A luz estava brilhante como o sol, mas tinha um centro escuro e aparentemente havia alguma coisa pingando como metal derretido. A luz estava a cerca de 15 ou 20 graus à nossa esquerda, quase diretamente em frente da plantação de um fazendeiro. Enquanto nos aproximamos da cerca e estávamos observando esse objeto, ele subitamente explodiu, mas nunca houve um só som nesse tempo todo. Ele subitamente se partiu em 5 objetos brancos e desapareceu. E naquele momento percebemos que havia vários objetos no céu, 2 ao norte e 1 ao sul. Eles eram brilhantes, multicoloridos e estavam se movendo muito rapidamente, juntos, como se estivessem em formação. Nós os observamos por vários minutos e eles continuaram assim. Nos viramos e observamos o objeto ao sul e de repente ele veio em nossa direção a grande velocidade. Ele parou e lançou um feixe como um feixe de laser. Ele caiu bem aos nossos pés e permaneceu ali por alguns segundos e, igual a uma lanterna, desligou. Consegui estabelecer comunicação com o posto de comando e pedi a eles para verificarem com o radar do leste que tinha defesa aérea naquele setor. Eles voltaram e disseram: não estava aparecendo nada na tela, mas eles não conseguiam explicar e não diziam muito mais. Eu nunca vi nada como um ser extraterrestre ou qualquer coisa que pudesse ser considerado humana ou humanoide ou qualquer coisa dessa natureza. Apesar de eu ter uma sensação distinta, estou convencido de que os objetos estavam sob algum controle inteligente. 3 dias antes, patrulheiros da base afirmaram ter tido contato físico com o OVNI. Fui chamado no refeitório para ir até o portão leste. Era cerca de meia-noite e me dirigi até lá. Quando eu cheguei lá, havia 2 unidades da polícia. Eles estavam apontando para a área arborizada a cerca de 275 metros do portão leste. Tínhamos visto uma luz branca brilhante com um pouco de amarelo e um pouco de azul. E quanto mais perto chegávamos, mais intensa era a luz branca. Chegamos ao limite da floresta e estava claro bastante para ofuscar você. Estávamos a cerca de 55 ou 65 metros da aeronave. Eu fiquei a cerca de 10 metros da nave e ficou claro que não era como nenhuma aeronave que eu já tinha visto. Seu formato era triangular, como uma pirâmide, cerca de 2,70 metros por 2,70 metros, com 1,80 m ou 2 metros de altura. A nave era feita de algo muito liso e negro, semelhante a vidro.
Sob a nave havia o que aparentava ser algum tipo de suporte de aterrissagem. E eles deixaram a impressão de um triângulo no solo. As cores que ainda cobriam de leve as suas extremidades eram o vermelho, o azul e o amarelo. E quando fui até a nave e fiquei ao lado dela, notei uma escrita ou inscrição de algum tipo na lateral da nave. E era indecifrável. Eu não sabia o que era. Eu toquei na nave e percebi que ela estava morna. Observei a aeronave por uns 15 ou 20 minutos no solo, verificando-a e andando em volta dela. E então, cerca de 15 minutos depois, a aeronave começou a se mover em direção às árvores e à floresta. E provavelmente voltou uns 60 metros. Nunca mais chegamos perto dela novamente. A aeronave ergueu-se por entre as árvores e, num piscar de olhos, tinha partido. O que eu vi foi uma aeronave controlada, que podia voar. Não fazia nenhum som e era capaz de ir para a frente, manobrar pela floresta e decolar num piscar de olhos. Foi isso que eu vi. A Força Aérea Norte-Americana tem essa capacidade? Não. Alguém mais no mundo a tem? Não que eu saiba. Naves extraterrestres ou dispositivos militares secretos. Frutos de planetas distantes ou da nossa própria imaginação? As perguntas persistem. Versão brasileira. Tempo Filmes. São Paulo.